Fala galera, professor Marco Ferrari na área aqui na Energia Concursos. Hoje a gente vai trabalhar o conceito de arquivologia. Certo, pessoal? Então, maravilha, sem mais delongas, vamos puxar direto para os conceitos iniciais relacionados à arquivologia. Galera, primeira coisa que a gente tem que compreender quando a gente vai estudando a arquivologia são os conceitos iniciais e, como eu sempre digo para vocês e não canso, na administração é muito fácil você estudar qualquer coisa. Lembra qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando estiver estudando administração? Pegar o conceito do que você estiver estudando. Então, com certeza, na aula de hoje, a gente vai começar pelo conceito de arquivologia. Confere comigo ali que está no seu slide. Gestão plena dos documentos para o bom funcionamento de uma organização. Importante, primeira palavrinha que ele colocou aí é a palavra gestão. Gestão. A segunda palavrinha importante é documentos. Maravilha. Bom, a palavra gestão, a gente tem que entender que é justamente o exercício da arquivologia. A arquivologia é um exercício de gestão, de gerenciamento, de organização de documentos. Então, maravilha, aqui a gente já matou dois tópicos. Vamos para um exemplo para que você possa conseguir compreender certinho como que a arquivologia está no nosso dia a dia. Vamos supor que você é uma organização, certo? Você é uma organização, você é um conjunto de recursos, você é uma pessoa e um conjunto de pessoas. Lembre-se, né, essa organização, as pessoas não necessariamente somente as pessoas que fazem parte internamente da organização. Seus professores, os seus amigos, as pessoas que estão lhe apoiando nessa dura jornada até a aprovação, são pessoas que fazem parte aí indiretamente da sua organização. E você tem um objetivo muito claro, que é o quê, pessoal? Que é você ser aprovado no concurso público. Então, de antemão, você é uma organização. Quando você vai estudar, certo? Quando você vai estudar, você não pega os documentos que você usa, apostilas, material audiovisual, como por exemplo essa aula, e você não organiza eles. Coloca lá, administração geral, professor Marco Ferrari, constitucional, professor Emerson Bruno, português, professor, interpretação de texto, professor Thales, português, professor Guido, e assim por diante, você vai colocando lá as matérias de acordo com os professores. Você não faz isso? Ao fazer isso, você está gerindo os seus documentos, você está gerindo as suas apostilas, assim você está exercitando a arquivologia, certo? Então, claro, quando a gente fala numa organização, quando a gente fala lá numa organização de 5.000 pessoas, de funcionários, a gestão desses arquivos, a gestão desses documentos é algo muito mais profissional, mas se tratando de administração e se tratando de uma gestão documental, a gente pode dizer que você como estudante, eu como professor, quando vou estudar, quando vou fazer qualquer estudo relacionado a qualquer matéria, eu também, na hora de organizar o meu material, na hora de gerir esse meu material, eu estou exercitando, eu estou utilizando da arquivologia. Por quê? Para que eu tenha mais eficiência no meu estudo, logo para o bom funcionamento de uma organização. Maravilha? Maravilha. Um conceito apêndice aí que a gente tem que ter é o conceito de documento. O conceito apêndice é o conceito de documento. Documento nada mais é do que a soma de informação mais suporte. Informação mais suporte. A gente precisa sacar o que é informação e o que é suporte, mas é importante que você lembre que o documento é a soma desses dois elementos. O que é um documento? Olha um exemplo aí, a tatuagem na nuca do sujeito. Ele é um documento. A pintura rupestre que está lá na parede, lá aquele, sei lá o que é aquilo ali, é uma hiena, um cavalo, um boi, não sei, é um documento. A mídia, o CD aí, meio ultrapassado, né? O CD é algo meio ultrapassado já, tu vê como a tecnologia avança. O CD não deixa de ser um documento. Agora, a gente está aqui. Vamos separar a informação do suporte agora. Informação é o conjunto de dados. É o conjunto de dados. Logo, quando eu falo que é o conjunto de dados, eu estou falando que é a tatuagem, eu estou falando que é a pintura, eu estou falando que é o que contém o CD, certo? Agora,
Quando eu falo de suporte, eu falo de meio onde essa informação está registrada. Então eu falo de meio. Então uma coisa é informação, outra coisa é suporte. No exemplo da tatuagem, qual que é o suporte da tatuagem? A pele. No exemplo da pintura rupestre, qual que é o suporte da pintura rupestre? A parede. No exemplo do conteúdo do CD da mídia, qual que é o suporte? A mídia, certo? Então você consegue sacar a diferença entre informação e suporte, lembrando que a soma desses dois elementos dá vida ao documento. Maravilha! Agora a gente tem uma discussão bacana. A informação pode se manter conservada conforme eu troco de suporte? Claro que pode. Um exemplo aí. Se você pegar uma música que seu pai adora, pega lá, chega pro seu pai e fala: pai, qual a música que você gosta? Provavelmente ele vai citar alguma música aí do Bee Gees, Grease, do tempo da brilhantina. Ele vai trazer uma dessas músicas mais antigas. A música em si, ela é o dado, ela é a informação. Aí você pergunta para o seu pai assim: pai, onde foi a primeira vez que você ouviu essa música? Ou onde que você ouvia rotineiramente essa música? Ele vai dizer: no toca-fita do meu Fusca. O toca-fita, a fita do Fusca é o suporte. Aí você rapidamente vai abrir lá o YouTube e vai jogar o nome da música que seu pai pediu. A música continua a mesma. A música continua a mesma. O que mudou? O suporte. O que aconteceu com a fita? A fita foi substituída ali por uma mídia online, por um streaming, né, que seria o suporte, no caso do computador. Então, o que eu posso dizer sem sombra de dúvida? A informação pode se manter eterna, enquanto o suporte vai se depredando com o passar normalmente do tempo. Normalmente com o passar do tempo. Claro que as condições climáticas também acabam depreciando o suporte, né? Se você deixar, por exemplo, um disco, um CD no sol, ele tende a estragar também. Mas normalmente, em razão do tempo, a gente diz que o suporte ele vai se depredando enquanto a informação se mantém e eu posso ir trocando de suporte. Mesma coisa com uma foto. Você pega uma foto física em papel, você digitaliza essa foto. O que você fez? Mesma foto, trocou de suporte, certo? Dou a vida a um novo documento. Maravilha, maravilha. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é a boa gestão dos documentos para que a organização funcione melhor. Quando eu falo de documentos, eu falo de uma informação somada a um suporte. Maravilha. Pessoal, o que eu estou escrevendo no quadro não deixa de ser uma informação no suporte, que é o quadro. A informação é o que eu escrevi, enquanto o suporte é o quadro. Claro, sem sombra de dúvida, você pode sacar dessa forma também, certo? A gente tem umas questões que falam que a arquivologia se posiciona, se apoia num tripé. O tripé de arquivar, o tripé de encontrar e o tripé de entender. Então não basta você arquivar num local onde você consiga encontrar. Você tem que encontrar e entender. Então você tem que arquivar de maneira onde você possa bem condicionar aquele documento, que ao encontrar você possa entender. Não adianta você guardar suas apostilas dentro do forno. Aí você vai fazer aquela lasanha bolonhesa, vai borbulhar o queijo por cima da travessa e vai cair em cima da sua apostila. Você até pode encontrar, mas você não vai entender. Por quê? O que aconteceu aqui? Aconteceu uma falha na hora de arquivar. Então você tem que arquivar, encontrar e entender. Maravilha? Ou você pode também usar entender, utilizar, né? Você pode trocar ali o entender por utilizar, certo? Maravilha, show de bola. Uma diferença que acaba sendo uma pegadinha. Marco, qual que é a diferença do arquivo e da biblioteca? Do museu a gente até consegue sacar, mas da biblioteca? Bom, primeira coisa que você tem que entender, qual é a característica de um documento? Um documento é aquilo que tem uma razão de ser funcional para a organização, certo? O que significa dizer uma razão funcional? Uma matrícula para uma universidade. Uma matrícula para uma universidade, a matrícula tem alguma razão de ser? Claro, o que eu quero? O rol de alunos,
ver se esses alunos estão, numa universidade privada, por exemplo, pagando a mensalidade, ver se o status da matrícula deles está certa, se eles estão realmente fazendo as disciplinas nas quais eles estão matriculados. Então a matrícula serve para um controle que eu vou ter da minha organização, da minha universidade, da minha escola, seja lá o que for. Então a matrícula ela tem uma razão de ser funcional, ela tem uma função dentro da organização. Dessa forma, a gente sempre, quando for falar de arquivologia, a gente vai estar falando de documentos que têm uma razão de ser, que têm uma função para a organização, que têm ou que já tiveram uma função para a organização. Aí a gente está falando lá dos documentos de valor secundário, mais para frente a gente vai discutir sobre isso. Quando a gente fala de biblioteca, e de museu, biblioteconomia e museologia, que são os estudos desses elementos, a gente está falando de documentos que não necessariamente eles têm alguma função, eles têm alguma razão funcional. Por exemplo, você vai lá no Museu do Louvre e você vai ter uma pintura praticamente numa folhinha A4 da Mona Lisa. Qual que é a função? Qual que é o elemento funcional para qualquer organização da pintura da Mona Lisa? Não existe aí uma razão funcional, não existe aí um elemento funcional de uso daquela obra. Existe sim um aspecto cultural. Claro, existe ali sim um aspecto cultural. Então, quando eu falo de museu, museologia, eu estou falando de elementos culturais. Quando eu falo de biblioteca, eu estou falando de elementos de pesquisa, certo? Normalmente gerado por outros e não pela própria biblioteca, não pelo próprio museu. Não foi o Museu do Louvre que criou. Eu tenho arquivo no Museu do Louvre? Claro que eu tenho. A partir do momento que eu tenho o controle da entrada e saída de pessoas, esse documento faz parte do arquivo do Museu do Louvre. Agora, o acervo cultural do Museu do Louvre, aí eu vou falar o aspecto de museologia. Então, cuidado essa diferença. A principal diferença é que a gente fala que na arquivologia os documentos vêm da própria organização e tem uma razão funcional de ser, enquanto que em biblioteconomia e museologia isso não acontece. Maravilha? Maravilha. Então essa confusão, às vezes algumas provas gostam de pegar, certo? Então a gente vai falar, claro, de arquivologia. Quando a gente fala de arquivologia, a gente tem alguns conceitos bem importantes que acabam gerando alguma confusão. Eu jamais vou apagar esse marco administração geral, porque está muito bacana, então eu vou deixar aqui. Vou apagar e vou fazer aqui. Quando a gente fala de arquivologia, a gente tem o conceito de juntar dois processos, dois documentos, ou um processo, um documento. O nome disso é juntada. Juntada, certo? Essa juntada ela pode se dar de duas formas, certo? Essa juntada ela pode se dar de duas formas. Por anexação, certo? Anexação, sendo essa anexação definitiva, ou por apensação, sendo essa apensação provisória. Aqui, pessoal, o pezinho de apensação, você remete ao pezinho de provisória, dica podre aí do professor Marco Ferrari, para ajudar você a lembrar. Então, a juntada, que nada mais é do que o juntar dois documentos, um processo a um documento, dois processos, ela pode se dar de forma definitiva ou de forma provisória. Quando for de forma definitiva, eu chamo de anexação. Quando for de forma provisória, eu chamo de apensação. Assim sendo, eu tenho a desapensação. Desapensação, que nada mais é do que a separação daquilo que foi apensado. Nada mais é do que a separação daquilo que foi apensado. E o desentranhamento, aí é um conceito anexo. Eu não vou nem falar anexo, porque não tem nada a ver com anexação. É quando eu retiro folhas ou volumes. Mas olha aqui, se a anexação é definitivo e a apensação é provisória,
Eu tenho desanexação? Não. Obviamente não. Porque a anexação é definitivo. Eu não consigo desanexar, porque não tem como desanexar. Aquilo é definitivo. Agora, a apensação, a partir do momento que eu apenso, provisório, eu posso desapensar na mesma intensidade. Maravilha? Então, duas formas de juntada, duas formas de unir dois processos, uma delas definitiva, outra provisória, podendo aí sim, apensei, podendo desapensar. Então não existe desanexação, por mais que as bancas queiram enfiar a goela abaixo de você o conceito de desanexação, ele simplesmente não existe. Vai existir o conceito de desentranhamento, que não tem nada a ver com tirar um processo do outro. São simplesmente quando a gente retira folhas, ok? Maravilha, pessoal. Bom, uma coisa que as bancas adoram são os princípios arquivísticos. A gente vai falar de cada um dos 7 princípios que ali estão: proveniência, organicidade, unidade, indivisibilidade, cumulatividade, reversibilidade e imparcialidade. Vamos começar. Bom, princípio da proveniência. Importante você grifar que é o princípio mais antigo que a gente tem. O princípio da proveniência é o princípio mais antigo que tem. E ele averba dizendo que todos os documentos provenientes de um mesmo órgão devem ser arquivados juntos. Vamos dar um exemplo aí. Vamos supor que na Polícia Federal de Santa Catarina você tenha vários documentos que venham do Ministério Público Federal de Santa Catarina. Federal de Santa Catarina foi bom. Do Ministério Público Federal. Então, toda vez que na Polícia Federal você tiver algum documento do Ministério Público Federal, você vai colocar eles no mesmo lugar, dando vida ao fundo do Ministério Público Federal, dentro da Polícia Federal, certo? Então, sempre que eu falar de origem dos fundos na arquivologia, eu vou estar falando também do princípio da proveniência. E sempre que eu estiver falando do princípio da proveniência, eu estou falando da geração de fundos, porque a gente chama isso também de o princípio de respeito aos fundos. Onde esse documento foi gerado, eu vou respeitar onde esse documento foi gerado. Então, o princípio da proveniência vai dizer que todos os documentos provenientes de um mesmo lugar devem ser arquivados juntos, gerando aqui o que a gente chama de respeito aos fundos, certo? E também respeito à ordem original. A gente vai obedecer a ordem lá do órgão que a criou, né? Que o criou no caso do documento. Então, bastante cuidado aqui, porque eles adoram cruzar a proveniência e falar do respeito aos fundos, ou jogar só respeito aos fundos e pedir que você lembre do princípio da proveniência. Então é importante que você faça essa assimilação. Também chamado de proveniência territorial ou territorialidade, caindo num certo desuso, mas também chamado de territorialidade ou de proveniência territorial, também você pode aparecer por isso, certo? Porque não deixa de dizer que você está respeitando o território onde foi gerado esse documento. Maravilha? Maravilha. Princípio da organicidade. Existe uma relação orgânica entre o órgão que criou e o documento que foi criado. Exemplo, se eu chegar para você e falar assim, ó, tô aqui com um boletim de ocorrência, adivinha onde eu peguei esse boletim de ocorrência? Ou adivinha qual foi o órgão que gerou esse boletim de ocorrência? Você prontamente já vai chutar a polícia, delegacia ou coisa do gênero, certo? Olha só, tô aqui com uma matrícula. Você prontamente vai dizer, foi um colégio, uma escola, um pré-vestibular, um concurso público, um cursinho de concurso público, uma universidade. Você vai saber mais ou menos qual tipo de órgão que pode gerar aquele documento. A gente chama esse princípio de organicidade, a relação orgânica entre, por exemplo, uma delegacia e o BO e uma delegacia, certo? Então existe uma associação entre os órgãos que produzem os documentos e os documentos que são produzidos por aqueles órgãos. Maravilha? Maravilha.
Princípio da unidade. Princípio da unidade. Não existem dois documentos iguais. Podem haver documentos semelhantes. Podem haver cópias do mesmo documento. Mas não existem documentos iguais. Você pode ter o mesmo fato, certo? Ocorrido em 4, 5 dias seguidos. Você já vai ter a mudança de dia, você já vai ter a mudança de autores, muitas vezes, da hora que foi feito, que ocorreu o fato. Então não importa, você sempre vai obedecer o princípio da unidade. Isso significa dizer que aquele documento gerado ele é único, somente aquele documento tem aquelas características. Você pode ter um documento muito parecido, você pode ter um documento semelhante, você pode ter um documento com características parecidas, mas você nunca vai ter um documento igual. Você nunca vai ter dois documentos iguais. Maravilha? Tranquilinho também, né? Princípio da indivisibilidade ou da integralidade para a ESAF. A ESAF ela dá conta de muitas outras bancas junto com ela. Não se pode alterar, modificar, rasurar ou escrever sem prévia autorização, certo? Esse princípio é um dos princípios mais simples. A gente jamais vai poder dividir, rasgar, romper, rasurar, escrever, pintar algum documento, uma vez que ele pode ser utilizado para provas em instâncias posteriores, certo? Você vai pegar lá determinado documento, enquanto ele não tiver vencido a sua tabela de temporalidade e ele não for descartado, eu não posso de forma alguma romper com a integralidade desse documento, certo? Romper com as características que são as suas do documento, certo? Tranquilinho esse aqui também, né? Um princípio quase que básico. Cumulatividade, pessoal. Aqui a gente tem uma outra sacada relacionada aos fundos. Fundo, pessoal, é fácil de você entender. Fundo é o órgão gerador, né? É o que gera. Eu vou dizer assim, aqui na Energia Concursos, a gente tem um fundo. Tem um fundo aqui na Energia Concursos que é o quê? Que é onde ficam os documentos gerados, onde estão lá todos os documentos juntos, certo? O princípio da cumulatividade vai dizer que o fluxo de trabalho é o que gera documentos, é o que gera o arquivo, é o que gera a cumulatividade dos arquivos, dos documentos. Então, enquanto as organizações estão abertas, estão funcionando, estão operando, eu digo que o fundo está aberto, o órgão está trabalhando, o princípio da cumulatividade está operando. Agora, se o órgão para com as suas atividades, fecha, a gente vai dizer que o fundo está fechado, aqui o princípio da cumulatividade não está operando, certo? Muito importante que você tenha essa sacada, muito importante que você lembre disso. Maravilha? Maravilha. Princípio da reversibilidade. É possível reverter, se necessário e com autorização, o processo de arquivamento. Se por um acaso o documento for enviado para alguma sessão e ele foi enviado de maneira incorreta, se eu tiver autoridade para tal, posso reverter o processo de arquivamento. Muito importante isso, hein? Várias questões são colocadas no sentido de você não poder reverter. Não, aí você lembra do princípio da reversibilidade e você consegue jogar e trazer de volta esse documento. Lembrando, se necessário, se você tiver prévia autorização para tal. Maravilha? Maravilha. E o princípio, eu diria que esse é o princípio que mais pega em prova. Eu digo que os outros princípios eles são praticamente lógicos, você consegue lembrar deles, mas o princípio da imparcialidade, eu vejo gente errando assim com muita frequência. Então, o que significa dizer o princípio da imparcialidade ou o que o princípio da imparcialidade tem para ensinar para nós? Ele vai dizer que o documento ele é criado para aquele fim pelo qual ele nasce. E não para gerar prova, e não para ser utilizado no futuro, certo? Ele é criado por aquele motivo pelo qual ele tem a sua função. Uma matrícula na universidade, ela jamais, uma lista de presença num colégio, ela não é criada para se tornar álibi de ninguém, se por um acaso esse alguém cometeu um crime, ou alguém parecido com esse alguém cometeu um crime durante a aula. Não, ela é criada simplesmente para mapear a presença dos alunos, para mapear a frequência dos alunos em sala de aula, e só, certo?
Ela pode vir a ser utilizada no futuro? Pode, mas a razão pelo qual ela é criada, esse documento é criado, é somente para analisar e mapear a frequência dos alunos. Então essa é a grande sacada que você tem que ter quando eu falo do princípio da imparcialidade. A arquivologia ela é imparcial, a arquivologia ela só tem a intenção de atender às necessidades funcionais da organização. Ela não tem intenção de gerar prova para ninguém, certo? Maravilha. Vamos brincar um pouquinho agora para ver se a gente entendeu os princípios aí, certo? A respeito dos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue o item a seguir. A capacidade de provar fatos ocorridos é uma das utilidades dos documentos de arquivo. Dá uma pensadinha aí e vê o que você acha. Aqui, eu trouxe essa questão justamente para que a gente consiga entender como que vai aparecer a jogada dos fatos ocorridos na arquivologia. Marco, mas você falou que não é para provar nada. E agora você me diz que está certo. Não, cuidado. Você tem que lembrar do que eu falei para você. A razão pela qual ela é criada não é por isso. Mas é uma das utilidades dos documentos de um arquivo, é ou não é? Se, por exemplo, ó, fiz chamada em sala de aula. Joãozinho presente? Presente. Aí depois vão alegar que Joãozinho, no período da manhã, estava na rua e quebrou uma janela. Aí eles vêm aqui e perguntam para mim, mas aqui ó, Marco, o Joãozinho estava em sala de aula na hora que a janela foi quebrada? Aí eu venho aqui com o documento, lembrando que a lista de presença é um documento, tem uma razão funcional, logo ela vai fazer parte do arquivo da organização, e digo aqui, ó, Joãozinho estava presente na minha aula, está aqui a prova. Pode ser utilizado? É uma das utilidades? É. Mas, Marco, e o princípio da imparcialidade? Acompanha o raciocínio. A lista de frequência, ela foi feita para não incriminar Joãozinho, ou Marizinha, ou Paulinho? Não. A lista de frequência, ela foi criada para mapear a frequência, e não para incriminar ou não incriminar alguém, certo? Então o princípio da imparcialidade está presente. A razão daquele documento existir não é por isso, mas uma das utilidades desse documento pode ser isso. Maravilha? Não podemos confundir, pessoal, não podemos confundir. O documento de arquivo... Ah, já foi? Ele pulou, não? Ah, não. O documento de arquivo é considerado único se produzido em uma única via e múltiplo se, embora seu conteúdo seja único, é remetido a diferentes destinatários. Já apareceu com o gabarito. Esqueci de abrir a primeira sem gabarito. Onde é que está o erro ali? Eu falei para vocês único e múltiplo por causa de diferentes destinatários? Não. Ele continua sendo único, certo? Ele continua sendo único. O que acontece é que ele é remetido para outros destinatários. O fato de um destinatário, o fato de 30 destinatários, não deixa um documento de ser único. Continua operando o princípio da unidade, certo? A mesma prova, ela é entregue para diversos alunos. O que acontece aqui não é múltiplo, a prova continua sendo única, as características são próprias. O que acontece é que ela foi fotocopiada nesse caso. A aplicação do princípio da proveniência à classificação e o agrupamento de documentos tem como principal consequência prática o surgimento do fundo de arquivo. Importante que você pense e marque esse gabarito para mim. Raciocina comigo. Qual que é o princípio da proveniência? O que esse princípio ele é responsável? É certo ou errado essa assertiva? Pessoal, uma prova certo ou errado, tá? É muito importante. Primeiro que eu adoro estudar por banca CESP. Eu adoro estudar por banca CESP, porque qualquer banca que utilizar a múltipla escolha, nada mais são do que 5 assertivas CESP. Você concorda comigo que uma múltipla escolha de 5 assertivas são 5 assertivas CESP?
nas quais você tem que simplesmente analisar como certo ou errado, somente isso que você tem que fazer numa prova. Claro, a CESP tem toda uma peculiaridade do anula uma, acerta a outra. Mas o que você tem que pensar é justamente isso. Por que eu gosto de banca CESP além disso? Porque ela consegue trazer conceitos prontos pra gente. Se tá certo, aquilo é conceito, cara, aquilo é nosso. E além disso, ela é uma das bancas que mais influencia as outras bancas. Então você consegue colocar nesse mesmo balaio aí, você coloca a CESP, Fundação Carlos Chagas e FGV, tranquilo, são bancas que você vai ver que você pode ter tranquilidade. Aí você vai ter SES Gran Rio e outras, FUB também, ela aparece nesse nível, mas um pouquinho abaixo de CESP, Fundação Carlos Chagas e FGV. Bom, e aí? Falamos bastante, eu gostaria que você pensasse enquanto a gente falava. A aplicação do princípio da proveniência, classificação e agrupamento de documentos tem como principal consequência prática o surgimento do fundo de arquivos. Certíssimo! Quando eu falo de proveniência, eu falo de respeito aos fundos, eu falo de criação de fundo, eu falo do surgimento do fundo de arquivo. Porque eu respeito o fundo onde ele é proveniente e vou gerar o fundo aonde ele vai pousar, digamos assim, certo? Eu tenho essas duas jogadas, tanto o surgimento aos fundos, quanto o respeito da territorialidade, também chamado princípio de proveniência territorial, e o respeito dos fundos geradores. Maravilha. Aqui a gente tem algumas questões similares que vão nos ajudar a entender isso. O fundo do arquivo é formado a partir da aplicação do princípio da proveniência. Questão certinha. O princípio da proveniência permite identificar o fundo a que pertence determinado documento e arquivo. Outra questão certinha. A aplicação do princípio da proveniência ou de respeito aos fundos gera o fundo de arquivamento e o primeiro princípio da classificação. Outra questão dada como certa. Você percebe? Chega num nível que você começa a estudar e comparar uma questão com a outra. Eu estou falando de uma questão 2017 do CESP, que foi respondida lá em 2010, que é essa última prova que a gente pegou do TRT, 21ª região, Rio Grande do Norte. Então, você consegue ver que os conceitos eles vão aparecendo em conjunto. Apareceu em 2014, 2015 e 2017. A mesma pergunta praticamente. O mesmo conceito respondeu a mesma pergunta. Maravilha! Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que segue. O agrupamento dos documentos pela proveniência evita que eles sejam agrupados tematicamente. Agora é a hora que a criança chora e a mãe não ouve. Até a parte que a gente fala de proveniência e criação do fundo está tudo certo. Agora a gente jogou tematicamente ali, o negócio começou a ficar embaçado. Pense comigo, se eu vou agrupar de acordo com o órgão gerador desse documento, eu posso agrupar de acordo com o tema? Claro que não. Claro que não. Então, obviamente, que essa questão está certa, porque evita. Logo, se eu respeitar o princípio da proveniência, eu não posso agrupar tematicamente. Eu posso agrupar dentro de cada um tematicamente? Até posso, mas aí você está gerando um retrabalho. Mas a grande sacada aqui é você pensar, se eu estou agrupando os documentos pela proveniência, eu vou agrupar esses documentos de acordo com o órgão gerador. Eu vou utilizar a forma como órgão gerador. Lembra lá, respeito à ordem original, e vou respeitar também onde foi que esse órgão, da onde esse órgão vem, respeito à territorialidade também. Então, a parte do agrupado tematicamente vai ficar de lado, certo? O que pode ter ficado a dúvida aí é você ter pensado que essa assertiva, você ter conscientizado exatamente o que eu falei para você, sacado a teoria, mas na hora de fazer a prática, você ter colocado como errado. Proveniência e não podem ser agrupados tematicamente. Não, olha lá, palavrinha evita. Você tem que olhar a assertiva, olhar para ela e dizer se essa assertiva está certa ou errada. Eu vejo muita gente acertando as questões,
na cabeça, mas na hora de marcar o certo e errado, marcando errado, porque não conseguiu entender como que é a questão. Você tem que chegar para mim e dizer, ó, o agrupamento dos documentos pela proveniência evita que eles sejam agrupados tematicamente. Isso é certo ou errado? Isso é certo. Por quê? Porque se eu falo de proveniência, eu não posso falar de agrupados tematicamente. Agora, se tivesse o agrupamento dos documentos pela proveniência faz com que eles sejam agrupados tematicamente, a mesma assertiva estaria errada. A gente conseguiu entender isso? Só um pouquinho de confecção mesmo, de questão de prova. De novo, como eu fiz da última vez, você consegue pegar questões repetidas lá da prova de 2010, uma questão muito parecida. De acordo com o princípio da proveniência ou de respeito aos fundos, os documentos acumulados por diferentes pessoas jurídicas devem ser mantidos separados, pois não podem ser misturados. Outra em cima ali, o princípio do respeito aos fundos ou o princípio da proveniência, postula que não devem ser misturados documentos produzidos por entidades diferentes. Assim sendo, não posso utilizar tematicamente o agrupamento, né? Dizer, não, aqui está todos os documentos relacionados a esporte. Não pode fazer isso, porque na hora que eu vou jogar todos os documentos agrupados por esporte, eu vou desobedecer os fundos e é justamente o que a gente não quer, certo? Maravilha, maravilha, maravilha. Mais um pouquinho agora. Quando há necessidade de se reclassificar os documentos por tema, sem se levar em consideração a sua proveniência ou a classificação original, está sendo aplicado o princípio da pertinência. Ele abriu para a gente um espaço, um lastro, certo? Ele abriu para a gente um momento específico, certo? Lê comigo ali. Quando há necessidade de se reclassificar os documentos por tema, sem se levar em consideração a sua proveniência ou a classificação original, esse entre vírgulas é fundamental para que a gente possa entender a assertiva, estará sendo aplicado o princípio da pertinência, certo? O princípio que a gente pode estudar. Certo ou errado, galera? A assertiva está certa ou está errada? Certa. O que tornou essa assertiva certa e que tornou as duas certas? As primeiras que a gente viu relacionado ao princípio da territorialidade, da proveniência, e esse relacionado à pertinência. O entre vírgulas. Ele abriu para a gente digamos assim, um espaço para que eu possa discutir o princípio da proveniência. Certo? Ele deixou em aberto essa discussão. Certo? E aí a gente consegue dizer que se eu quero reclassificar por tema, aí eu uso o princípio da pertinência e não da proveniência. Se eu quero utilizar o princípio da proveniência, aí eu aplico respeito aos fundos de onde esses documentos foram criados. Se eu quero aplicar o princípio da pertinência, aí eu vou utilizar a pertinência do tema. Aí eu posso jogar todos de esporte no meio. Mas é importante que ele fez, o cuidado que ele teve nessa questão, foi justamente no entre vírgulas, sem levar em consideração a sua proveniência. Ele deu para a gente essa colher de chá, certo? Ele deixou em aberto essa discussão, ele deixou esse espaço em aberto. Maravilha, pessoal? Bom, então agora a gente vai entrar na classificação dos documentos. Quando a gente fala de arquivologia nas provas e nos concursos, a gente tem que ter bastante cuidado na hora da classificação de documentos. E aqui a gente vai ter a teoria das três idades, a teoria arquivística, que é, sem sombra de dúvida, quando eu falo de uma proporção, eu digo para você assim, 20% que a gente estudou até agora, 60% de três idades, né, o ciclo arquivístico, ciclo vital arquivístico, e os outros 20 ficam a cargo do resto. Então, bastante importante. Classificação, a gente pode classificar por estágios da sua evolução, as três idades que eu falei para vocês, entidades mantenedoras, natureza dos documentos e extensão da sua atuação. A gente entra em estágios da sua evolução e aí a gente entra no ciclo vital arquivístico. Galera, tirem as crianças da sala
essa é a hora que a gente mais precisa se concentrar, certo? Por quê? Eu vou fazer aqui embaixo, que vai ficar bonito. Bom, essa teoria, ela averba que existem 3 idades de um documento. Existem 3 idades de um documento, por isso que ela é chamada de teoria das 3 idades. Porque ele vai dizer que todo documento pode ter 3 idades. E aí ele vai chamar a primeira idade, ou fase corrente. Depois ele vai chamar a segunda idade, ou fase intermediária. E depois ele vai para a terceira idade. A terceira idade, ou fase permanente. Importante, todo documento tem primeira e segunda fase, porém nem todo documento tem terceira fase. Logo, quando eu chego aqui, eu posso mandar o nosso amiguinho para o lixo. Ele pode ser descartado. Então, o documento nasce, espera um período e ou ele se torna permanente ou ele se torna lixo, certo? Importante, depois a gente vai entrar com essa discussão com mais força, a hora agora é de você ir vendo os conceitos. Quando eu falo de primeira e segunda idade, eu falo de valor primário. Quando eu falo de terceira idade, eu falo de valor secundário. Então, maravilha. Vamos agora para as idades. Vamos agora para as idades, para que a gente possa entender. Então, fase corrente, fase intermediária, fase permanente, primeira, segunda e terceira idade. A primeira assertiva que a gente tem que entender, todo documento nasce corrente, mas nem todo documento vai ser permanente. Todo documento tem valor primário, mas nem todo documento tem valor secundário, certo? Então, a primeira idade, ou fase corrente, eu chamo um documento de valor primário que recém foi criado, e aí a gente diz que é uma fase obrigatória e que aquele é um documento ativo. Por que ele é ativo? Porque ele tem um amplo ou alto uso frequente, consultas frequentes, grande tramitação, alto fluxo. Ele recém foi criado, a organização precisa usar ele frequentemente, certo? Por isso que eu chamo de amplo fluxo, fase corrente, primeira idade. Maravilha? Tranquilo, tranquilo. Aqui, pessoal, só abre ali um asterisco para mim. A organização, ela tem a opção de descentralizar o arquivo ou centralizar o arquivo. Descentralizar o arquivo significa dizer, cada seção tem seu arquivo, ou centralizar, todo órgão vai ter um arquivo só, certo? A principal justificativa para se centralizar o arquivo é a questão econômica, a gente vai ver logo no próximo slide. Então, beleza? Fase ativa, fase obrigatória, amplo uso, uso frequente, consultas frequentes, amplo fluxo, e aqui a gente tem a possibilidade de escolher descentralizar, cada seção tem seu arquivo corrente, ou centralizar, todo órgão tem um arquivo corrente. Importante, ali a gente fala de valor primário, valor administrativo, valor imediato ou valor funcional. É o valor pelo qual o documento foi criado, toda aquela discussão que a gente falou lá de imparcialidade, a gente aplica aqui. Maravilha? Bom, passando por essa primeira idade, eu vou para essa segunda idade. As questões e as bancas, elas ainda não têm isso muito forte nelas, mas o que você pode sacar é que somente a primeira idade é uma fase obrigatória. Todos os documentos têm primeira idade, tá? Existem documentos que vão ter um fluxo muito rápido e que eles já passam para a primeira idade para o descarte. E algumas assertivas, algumas bancas vão dar isso como certo. Dificilmente aparece isso na sua prova, então é possível sim eu passar direto da primeira idade e não passar pela segunda. O que a gente tem que entender aqui é que, diferente da primeira idade, eu sou aqui um documento
semiativo, certo? Semiativo. Se aqui eu tenho um amplo uso, do lado de cá eu vou dizer que eu estou aguardando um prazo. Aguardando um prazo, que a gente chama de prazo prescricional, quando é a prescrição, o vencimento de um direito, ou prazo precaucional, por precaução você vai guardar aquele documento. E importante, a última linha, podendo criar valor secundário. Podendo, por quê? Porque ele pode não criar, porque ele pode chegar no momento aqui e não vencer. Então, nasci primário, me tornei secundário, posso me tornar lixo, como posso me tornar permanente, certo? Importante você lembrar dessas setas, depois a gente vai dar nome para cada uma delas. Então, aqui a gente já tem a centralização obrigatória, um arquivo intermediário para cada órgão. Por que a gente fala isso? Por que a gente fala de, ali está escrito justificativa econômica ou aluguel? Bom, vou dar exemplo aqui de Florianópolis, né? O Ministério Público Estadual de Santa Catarina, ele fica numa esquina muito movimentada aqui de Florianópolis, e numa esquina extremamente nobre, uma região extremamente nobre de Florianópolis, certo? Faria sentido o Ministério Público alugar E por que está numa região nobre, né? A Polícia Federal está na região nobre, a Justiça Federal está numa região nobre, o Ministério Público Federal está numa região nobre, a Prefeitura está numa região nobre, vários órgãos da administração pública estão em regiões nobres. Por quê? Para facilitar o trânsito de pessoas e para que as pessoas que precisam pegar ônibus possam ir em regiões mais centrais. Então essa é a justificativa do porquê que esses órgãos acabam alugando imóveis em regiões nobres, certo? Maravilha. Mas faria sentido, pessoal, eles alugarem uma região nobre para encher a sala de papel? Para encher a sala de documento? Não. Por isso que, se você for pegar o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ele vai ter, o arquivo dele vai ser distante do centro, uma região mais afastada. Por que isso? Para que a gente não tenha uma sala, mais que uma sala, praticamente um galpão com arquivo, com papel. Encher uma sala no centro da cidade de papel. Imagina o custo disso para a administração pública. Então, essa é a justificativa do porquê, na fase intermediária, obrigatoriamente, a gente tem que centralizar. Maravilha? E aí a gente vem para a terceira idade. A terceira idade ela tem uma coisa bacana, que é o valor secundário. Quando eu falo de terceira idade, esse documento já é inativo. Esse documento já é inativo. Por que ele é inativo, pessoal? Porque ele já não tem mais uma função administrativa, o valor primário. Agora ele tem um valor cultural. Pega lá a matrícula do Albert Einstein. É uma matrícula, lembra? Passou pelo seu valor primário, passou pelo seu valor secundário, passou pelo seu valor primário, primeira e segunda idade, e aí ela passa a ter um valor secundário, o valor da matrícula do Albert Einstein. Em relação ao Albert Einstein ainda tem mais um exemplo bacana. Quando foram, logo que ele faleceu, foram revistar, né, pegar lá as coisas dele, na casa dele, viram um cheque no valor de $1 milhão à época, marcando a página de um livro. Ele tinha ganho um prêmio de $1 milhão e ele usou aquele cheque para marcar a página do livro. Aquele cheque valia dinheiro? Valia. Mas valia dinheiro pelo seu valor primário ou valia dinheiro pelo seu valor secundário? Valia dinheiro pelo seu valor primário, ou seja, eu poderia ir no banco. Não, não poderia ir no banco e tirar $1 milhão porque aquele cheque já tinha vencido. Já tinha passado o seu prazo prescricional, já venceu o meu direito de sustar aquele cheque. Mas ele tinha valor econômico, inclusive, porque ele tinha pertencido a Albert Einstein.
Logo, ele tinha um valor cultural. Então, é um documento? É. Ele tem valor primário? Não tem mais. Aquele valor já venceu, mas ele tem um valor secundário. Então, o valor primário é um valor administrativo, funcional, para o uso dentro da organização, para o trâmite dentro da organização. Agora, o valor secundário é aquele valor cultural, que alguns documentos vão ter. Nem todos os documentos vão ter, certo? Dentro da administração pública, alguns documentos vão ter. Dentro da administração privada, aplica-se o mesmo conceito da arquivologia. Maravilha? Importante, pessoal. Uma vez com valor secundário, ele não pode mais ser descartado. Uma vez que o documento tem valor secundário, uma vez que o documento chega na terceira idade, chega na idade permanente, na fase permanente, eu não posso mais eliminar, certo? Maravilha. A classificação, ela sempre dentro do órgão em valor primário e secundário, em primeira e segunda idade, até vencer, até ter valor secundário, a classificação continua dentro do próprio órgão. O que acontece é que quando passa valor secundário, a gente tem uma outra classificação. Se um órgão X precisar do documento que já está no valor secundário, não no valor secundário, que já está na fase intermediária, o que eu faço? Lembra do princípio da reversibilidade, eu posso, mediante autorização, e se eu tiver autoridade para tal, trazer de volta, reverter esse processo de arquivamento. Maravilha? Maravilha. As bancas adoram essa pegadinha de acrescentar mais uma idade. O que acontece é que a gente tem dois autores relacionados a acrescentar mais uma idade e é bem facilzinho a gente entender. Os autores se dividem em canadenses e italianos. Os canadenses, eles querem dividir a fase corrente, basta você lembrar, canadense, corrente, porque eles dizem que tem alguns documentos que têm amplo fluxo e que estão nos arquivos que estão nos setores, e outros que ainda não são intermediários, mas já foram enviados para os almoxarifados, para os arquivos centrais, certo? Então, eles querem dividir essa idade. Já os italianos querem a intermediária. Então, canadenses correntes, intermediária italianos. Porque os italianos vão dizer que alguns arquivos, eles só estão esperando o prazo para serem descartados. Enquanto outros arquivos, eles já sabem que tem valor secundário e só estão esperando o prazo para ganhar esse valor e fazer parte da fase permanente. Certo? Importante. Esses autores, eles estão pensando em acrescentar mais uma idade. A gente ainda não tem essas idades. Como é que a questão aparece? A questão aparece, fulano de tal, autor canadense, pretende ou visa, tem por intenção, estuda a colocação de mais uma fase. A fase seria na fase corrente, porque ele entende que existem documentos que estão nos setores ainda descentralizados e outros documentos que já foram centralizados. E assim a mesma coisa acontece com os italianos. Maravilha? Então, só para que você lembre desse conceitinho base que a gente tem dentro da administração. Maravilha? Bom, vamos concentrar o nosso estudo agora em valor primário e valor secundário, porque as bancas elas têm uma paixão também por isso. Além da relação das correntes, das permanentes, elementos afins, as bancas também adoram essa relação de valor primário e valor secundário. Valor primário lembra o valor administrativo, imediato, fiscal, legal. Valor secundário, histórico, probatório, mediato, não imediato, e ou informativo. A sacada mais importante é que, não ficou legal ali a setinha, mas um documento de valor primário pode ter valor secundário. Todo documento nasce primário, mas nem todo documento vai morrer secundário. Isso é uma verdade absoluta. Todo documento nasce primário, mas nem todo documento vai morrer secundário, certo? Então é importantíssimo que você lembre dessa jogada. Ok, meus amores? Maravilha. Todo documento nasce primário, mas nem todos terão valor secundário, o que significa dizer que todo documento nasce com uma função administrativa, mas nem todo documento vai ter uma função cultural, vai ter um elemento cultural, um elemento histórico, certo? Você consegue entender com bastante clareza isso. Bom, exemplinho para que a gente possa entender
a diferença entre o valor primário e o valor secundário. Pero Vaz de Caminha estava lá jogando seu videogame, jogando seu Pro Evolution Soccer, e de bobeira, de repente, a rainha chegou para ele e falou assim, mandou um WhatsApp lá no grupo Amigos da Coroa, e falou assim, e aí, Pero Vaz, descobriram uma terra lá, estamos a fim de ir para lá, dar uma olhada, ver o que está rolando. Bora? Pô, não sei, estava na metade da Master League dele, e ele disse, então bora. Estava quase contratando o Cristiano Ronaldo já na carreira, e aí ele disse assim, então, beleza, vou salvar aqui e vamos para o Brasil. Vamos para o Brasil não, vamos para essa terra aí que vocês estão falando. E aí ele foi, embarcou, viajou, chegou, viu e escreveu a famosa carta, que foi a primeira descrição do que hoje nós chamamos de nosso país. E quando ele voltou, quando ele chegou lá, todo mundo chegou para ele e falou assim, daí meu irmão, qual que é? Tudo certo, a carta no caso foi enviada, ele chegou depois. Mas quando eles receberam a carta, o que eles disseram? Qual que era a intenção da carta? Todo mundo olhou e analisou aquela carta, como se fosse uma foto no Instagram, como se fosse um documento que tinha uma função. Qual que era a função da carta? A função da carta, no período que ela foi escrita, lá na fase corrente, era o quê? Descrever uma das terras que a coroa portuguesa tinha descoberto. Valor primário. Percebe? Sabia-se já naquela época que ia se tornar um país, que tinha uma nação, ia ter um território, bababá, isso ia se chamar Brasil? Não se fazia a menor ideia. Não se fazia a menor ideia. Tem um historiador alemão que ele fala, enquanto fazemos história, não percebemos que estamos fazendo-a. De novo, enquanto fazemos história, não percebemos que estamos fazendo-a. Por quê? Porque enquanto ele está lá escrevendo, ele não pensa assim, no futuro isso aqui vai ser um país e tal. Não, ele só estava cumprindo uma ordem da coroa. Tu vai, escreve o que tu acha sobre e volta. Na realidade, dizem que nem achavam que ele teria voltado, né? Mas tudo bem. Então, ali no início, valor primário. Depois se torna uma nação e tudo mais, passa a ter valor secundário. Ali a gente também pode aplicar o princípio da imparcialidade. Aqui a gente também consegue aplicar o princípio do valor documental. O documento nasce pelo seu valor primário. A gente não sabe que ele vai ter valor secundário. Claro que hoje a gente consegue saber que alguns documentos vão ter valor secundário, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém ganha uma medalha olímpica, quando a seleção brasileira ganha um título, eu sei que aquele título vai ter um valor secundário. Então, é diferente. Mas é importante que o certificado, a medalha, tudo aquilo que é criado pela administração, ela tem um valor primário, ela tem um valor para certificar aquela vitória. O que acontece é que no futuro ela vai passar a ter um valor secundário. Então essa é a grande jogada que você tem que entender. O valor primário é o valor que dá vida ao documento. O documento nasce por um valor primário. Ele nasce justamente para que a gente tenha a percepção de que aquele documento tem uma função administrativa, certo? O valor pelo qual o documento foi criado, todo documento na sua criação, valor para o funcionamento da sua organização. Importante lembrar aqui, também abre um asterisco para mim, é um valor temporário. Por quê? Ou eu perco meu valor primário e sou descartado, ou eu perco meu valor primário e passo a ter valor secundário, certo? Ou eu perco meu valor primário e sou descartado, acabou o documento, ou eu perco meu valor primário e passo a ter valor secundário. Perdeu o valor primário, aguardo o prazo prescricional ou precacional, e aí eu vou ser ou descartado ou vou ter valor secundário. E o valor secundário é aquele valor de qualidades não imediatas, científicas, culturais, fonte de informação. É um valor definitivo. Lembra, uma vez que você ganhou o valor secundário, você jamais pode ser descartado, certo?
Questãozinha boa, quando é para pegar mesmo, eles botam assim para você. É possível um documento em fase permanente de valor secundário voltar a ter valor primário. É possível um documento de valor permanente, de valor secundário, voltar a ter valor primário. Tempo para pensar. Não vale abrir o Google. É possível ou não é? É possível. Você pode sim ter um documento de valor secundário e passar a ter valor primário. Um documento antigo, um documento que já tem um valor cultural, servir como prova, certo? Servir como prova. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo mais pequeno, não tão relacionado à administração pública, para que a gente possa entender. Meu bisavô é nascido na Itália e a gente tem a cidadania italiana. No momento em que a gente aplicou para a cidadania italiana, a gente teve que pegar a certidão de nascimento do meu bisavô. Então, qual que é a grande sacada? A certidão de nascimento ela já tem um valor histórico. Ela já era guardada na casa da minha avó como um documento histórico da família. Agora, se eu pego aquela certidão de nascimento e jogo num processo que está acontecendo, passa a ter valor administrativo de novo, passa a ter valor funcional. No caso, o valor funcional é uma prova de que aquela pessoa nasceu naquele território. Então aqui ele tem valor secundário, porém ele ganha valor primário também, porque ele é uma prova, ele tem um valor funcional. Lembrando que se ele tem valor secundário, ele não pode ser descartado. Então, mesmo voltando a ter valor primário, eu jamais vou perder o meu valor secundário, eu não passo por essa fase de descarte, eu não corro risco de descarte. Faço o vencimento do prazo aqui prescricional ou precacional, como qualquer processo, e já volto direto para o valor secundário. Lembra, a gente consegue dizer que um valor se sobrepõe ao outro, certo? Um valor se sobrepõe ao outro. Então essa é a grande sacada que você tem que entender aqui. Deu para digerir isso aí, né? Então o documento tem valor secundário, ele volta para ter valor primário, naquele momento o valor primário é o que está correndo, porém ele nunca perde o seu valor secundário, ele continua sendo histórico, na fase intermediária vai se vencer o prazo normal, porém não vai ser descartado, porque ele já tem valor secundário. Maravilha, né? Tranquilo também essa parte. Bora. Entidade mantenedora. Os arquivos podem ser públicos ou privados, aqui a gente vai direto na letra da lei 8.159 de 91, se você quiser intensificar os seus estudos na arquivologia, eu digo fortemente que você pode utilizar essa lei para dar uma lida e aumentar os seus entendimentos relacionados à arquivologia. Como não é nosso objetivo aqui ir para a letra da lei, mas é importante esse artigo 7º. Os arquivos públicos são conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos do âmbito federal, estadual, Distrito Federal e municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Ou seja, são nas 4 esferas, União, Estado, Distrito Federal e município, e nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, administrativo, legislativo e judiciário, certo? Bom, aqui tem uma pegadinha meio chata. Se aparecer a letra da lei, abre aspas, como está aqui, e se eu trocar administrativo por executivo, vai estar errado. Por quê? Porque é a letra da lei. Agora, se for conceito, se ela pedir conceito, tiver executivo ao invés de administrativo, tá certo, porque administrativo não deixa de ser executivo. Certo? Uma coisa é se ele pedir a letra estrita da lei. Se ele pedir a letra estrita da lei, você tem que estar como está na lei. Agora, se ele pedir o conceito em cima da letra, aí beleza. Aí a gente pode trocar para executivo, porque não deixa de ser uma interpretação cabível. Maravilha, jovens? Maravilha. E o 11 vai falar dos arquivos privados. Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas. Se a pegadinha lá é em relação ao executivo e o administrativo em relação aos poderes, aqui a pegadinha é em relação à pessoa física ou jurídica. Vai dizer que somente pessoas jurídicas, não, empresas e pessoas físicas
tem arquivos privados. Na sua casa você tem um arquivo privado, certo? A legislação para arquivos privados, e ela existe, assim como ela existe para arquivos públicos, sem problema. Maravilha? Vamos brincar um pouquinho. Em relação aos conceitos e princípios da arquivística, julgue os itens a seguir. De acordo com a teoria das 3 idades, arquivos podem ser correntes, intermediários ou permanentes. Eu vou apagar aqui, senão eu vou dar o gabarito para vocês, né? E aí, galera? Tranquilinha essa questão, né? Correntes intermediários que têm valor primário e permanentes valor secundário. Lembrando que todo documento nasce corrente, mas nem todo documento vai se tornar permanente. Valor primário é um valor temporário, esse valor pode vencer e ser descartado, ou esse documento pode ter valor secundário, esse valor secundário é um valor permanente. Ou seja, uma vez que eu tenho um valor secundário, eu não perco mais valor secundário e eu não posso mais ser descartado, porque esse documento tem uma função histórica. Com relação à tabela de temporalidade de documentos, bem como a triagem e eliminação de documentos e processos, julgue o item subsecutivo. Todo documento que tenha esgotado seu valor primário pode ser eliminado. Essa questão é maravilhosa. Essa questão é maravilhosa. Vou dar aqui para vocês uns minutinhos de pensar. E aí você me diz. Cuidado, lê 2 vezes, lê 3 vezes. Eu canso de ver gente que depois que fez a questão, passou a prova, senta no primeiro murinho, né, porque depois de fazer a prova dá aquela canseirinha, senta no primeiro murinho e começa a lembrar das questões e já vai, essa aqui eu errei por falta de atenção, essa aqui eu errei porque eu não li toda, essa aqui eu errei. Então lê 2 vezes, lê 2 vezes. Por que está errado? Todo documento que tenha esgotado seu valor primário pode ser eliminado? Eu falei antes para vocês, é um valor temporário porque ele pode ou ser eliminado ou ter valor secundário. E aí ele vai ser eliminado com valor secundário, pessoal? De forma alguma. De forma alguma. Com valor secundário, ele tem um valor permanente, ele jamais pode ser eliminado. Ok? Tá aí. Um documento que passou pela atividade de recolhimento não pode mais ser eliminado. Eu coloquei o gabarito de novo aqui. Certo. Por que está certo? Porque, eu tinha aqui o escrito. Por isso que eu tinha que esperar passar isso. Vamos lá. Corrente. Vamos lembrar. Intermediário. E permanente. Vou botar um pezinho aqui para você não... Permanente. E aí eu tenho o descarte, o lixinho. Certo? Eu tenho movimentações. Quando eu saio do corrente para o intermediário, eu chamo de transferência. A gente vai ver isso com mais tempo depois, mas só para que você já coloque na sua cabeça. Do corrente para o permanente, ou seja, se eu conseguir compreender essa sacada aqui, eu chamo de recolhimento. Lembrando que eu disse para vocês que alguns teóricos, eles vão dizer que a fase intermediária não é obrigatória. Então existe a possibilidade de eu pular direto. Quando a gente fala de organizações mais simples, onde não existe um tempo a se esperar, um prazo a se vencer, certo? E do intermediário para o permanente também é a mesma coisa. Recolhimento. E a pergunta é simples. Um documento que passou pela atividade de recolhimento não pode ser mais eliminado? Por que eu vou dizer que sim? Por que está certa essa assertiva? Porque se esse documento passou pela fase de recolhimento, não importa de onde ele veio, ele passou a ser permanente. Qual que era a característica dos documentos em fase permanente? Terem valor
secundário. Quando eu tenho um valor secundário, isso significa dizer que eu tenho um valor histórico, isso significa dizer que eu tenho um valor cultural, ou seja, esse documento não pode mais ser eliminado. Por isso que está certo. Maravilha? Maravilha. A respeito dos conceitos, vamos lá. Um documento de arquivo de valor primário pertence ao arquivo corrente ou ao arquivo intermediário? E aí, meus jovens? Lembra do quadro que eu fiz aqui para vocês? O quadro que eu fiz aqui para vocês, que deve estar escrito no seu caderno, responde essa pergunta. Por quê, pessoal? O valor primário ele acontece no arquivo corrente ou no arquivo intermediário. E o valor secundário ocorre somente no arquivo permanente. Certo? Então, tranquilo essa também. Para fechar, o conjunto de documentos de valor histórico, científico ou cultural que devem ser preservados indefinidamente é classificado de acordo com a teoria das 3 idades como corrente, temporário, permanente, cronológico ou temporal? Temporal. Caiu a chuva, deu temporal. E aí, galera? Que tipo de documento ele está falando? Em que idade esse documento está falando? Quando ele falou que tem valor histórico, já lembro de valor secundário, já lembro de valor permanente, já lembro da fase permanente da terceira idade. Maravilha, pessoal? Fechamos então essa primeira parte relacionada aos conceitos arquivísticos. Continue com a gente aqui no Energia Concursos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.